Olá, eu sou José Roberto Stagliório, estamos mais uma vez aqui na TV Mundi gravando o programa Emprego em Carteira. Patrocínio da Inforcomp, www.inforcomp.com.br. Quem quiser dar sugestões ao programa ou críticas, empregoemcarteira@tvmundi.com.br. Pessoal, nós vamos começar uma série de novos programas hoje, abordando saúde no trabalho. Então nós vamos ter vários programas sobre esse assunto. Vamos começar hoje com um programa falando sobre medicina do trabalho. Nós trouxemos aqui como convidado no programa de hoje, doutora Joaninha Pessoa Maniscalco, graduada em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, graduada em Direito pela Universidade de São Marcos e título de especialista em Medicina do Trabalho. Doutora Joaninha, é um prazer recebê-la em nosso programa. Vamos então começar com alguma conversa, com alguma pergunta. Explica para nós, doutora, o que é medicina do trabalho? O que faz um médico do trabalho dentro de uma empresa? Olá, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação poder falar um pouco de medicina do trabalho. Medicina do trabalho é uma disciplina que foi criada para que se pudesse conservar e melhorar a saúde do trabalhador na sua relação com o trabalho, tentando evitar todos os danos que determinados trabalhos podem causar às pessoas e tentando prever o possível dano e com isso evitá-los. Entendeu? Mas agora vamos conversar um pouquinho na prática. O que faz na prática? Hoje você está dentro de uma indústria em Guarulhos como médica do trabalho. E quais são as providências que se toma, por exemplo, medidas profiláticas para evitar a prevenção de acidentes, prevenção de saúde dentro de uma empresa? O primeiro passo é o conhecimento de todo o processo do trabalho naquela empresa. Uma vez conhecido o processo, é preciso que se levantem os riscos que as funções têm e, com esses dados, monta-se um programa. Esse programa, ele visa, primeiro, selecionar pessoas que podem executar o trabalho sem sofrerem danos. Por exemplo, se nós temos uma pessoa que tem um problema de coluna, nós não podemos colocá-lo para trabalhar movimentando carga, Sim. Ainda que a lei tenha limites de carga. Esse programa que você fala é o PCMSO, isso? PCMSO. Isto. É um programa, então, de prevenção de acidentes. Não de acidentes. É de conservação de saúde. A conservação de saúde, muito bom. E quando se fala em risco, né, você falou que com esse programa você determina os riscos e as medidas que você vai tomar em função desses riscos. Deixa eu corrigir um pouquinho. A prevenção de riscos, quem faz é a engenharia. Sim. Então, a engenharia levanta os riscos e previne. Como? Protegendo máquinas que têm movimentos que podem causar danos, evitando usar áreas de escorregadias. Por um exemplo, na parte médica, o que nós fazemos é tentar controlar, tentar chegar bem perto do indivíduo, na função dele, tentando prever um dano que vai chegar. Por exemplo, nós fazemos audiometrias. Com que finalidade? Com a finalidade de sabermos se esse indivíduo está propenso a sofrer perda auditiva. Uma vez que a gente tenha esse quadro, nós vamos ver se mantemos esse indivíduo nessa função, se protegemos ele melhor ou se vamos transferi-lo. E este exame audiométrico, ele é periódico? É periódico e varia de acordo com função e com o nível de ruído local. Muito bem, muito interessante. Agora, a gente pensa às vezes um pouco de médico de empresa, aquele médico que tem um consultório lá dentro da empresa e que o funcionário passa mal, então é levado para o médico. Isso existe também?
Existe. Veja só, é impossível a gente separar a medicina do trabalho da clínica diária. A gente separa até certo ponto. Porém, é muito importante que a gente mantenha esse contato com o funcionário, porque isso nos dá a possibilidade de saber se ele está desenvolvendo alguma alteração antes que isso seja realmente estabelecido. Antes de gerar o problema, Exatamente. Não a medida profilática. Então, nós acabamos fazendo clínica também, além da medicina do trabalho. Porém, o nosso foco está na prevenção. Na prevenção. Nós nos preocupamos muito mais em evitar que o indivíduo seja exposto ao risco do que cuidar de alguma doença dele. Geralmente, quando adoece, nós encaminhamos para um colega clínico. A medicina do trabalho, ela mexe também com a prevenção de acidente ou não? É só com a prevenção de doença? Olha, a prevenção de acidentes seria uma consequência, porque quando eu me preocupo em evitar que o indivíduo que está com dor trabalhe, eu estou evitando que ele se exponha a um risco que pode chegar exatamente ao acidente. Interessante. Agora, conta para nós, uma coisa que me preocupa muito, né, é o exame que a gente faz quando vai admitir um funcionário. Então, hoje, a gente manda o funcionário fazer um exame numa clínica, né, o exame admissional e depois também numa demissão, o exame, obviamente, demissional, né, e a sensação que a gente tem enquanto empresário é que esse exame é, assim, muito superficial. Eu já tive casos de funcionários que tinham um problema de saúde e não veio para a gente essa informação. E me explica, como é que funciona isso? É sua área também? É minha área também. O fator limitante no exame admissional é o custo. Tá. Se nós formos fazer todos os exames que realmente nos dariam a segurança de estarmos admitindo uma pessoa sem nenhum problema de saúde, o custo é muito alto e no Brasil acaba sendo um pouquinho difícil que a gente consiga fazer tudo. Então, o que o médico, naturalmente, o médico do trabalho, né, tenta fazer? Ele tenta, com um exame clínico, com um questionário, anamnese, né, que é um questionário que a gente faz para todos os órgãos, a gente tenta, todos os sistemas, a gente tenta descobrir se ele tem alguma propensão ou se já tem alguma doença estabelecida. Porém, é um pouco difícil. É, né? É difícil. Bom, primeiro que encontrar pessoa que não tem problema nenhum de saúde, a gente não vai empregar ninguém. Exatamente. Né? Então a gente precisa saber exatamente até que tipo de problema que aquela função pode aceitar, né? Mas você acha que, por exemplo, seria recomendável para uma empresa que ela adotasse uma conduta diferente, por exemplo, de pedir exame de sangue, para que ela tivesse mais segura na contratação? Certamente. É uma segurança bastante grande para a empresa isso. Porque uma vez detectado um problema, nós não vamos causar uma piora nesse quadro durante o período de trabalho. E vai reduzir os riscos de processos mais tarde para a empresa quando demitir esse indivíduo. Hoje, nós já temos muitas empresas que têm um admissional muito cuidadoso. Doutora, vamos falar sobre esse assunto depois do comercial. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já aqui com a doutora Joaninha. Até já.